Olá pessoal, bom dia! Bom dia! Hoje o Cariri em Pauta ganhou a estrada. Nós vamos contar para você de casa histórias e curiosidades de Nova Olinda, cidade conhecida pela cultura e arte. Histórias como a de Expedito Celeiro, que é um artesão que trabalha com couro e ficou conhecido nacionalmente. E também da Fundação Casa Grande, que trabalha com crianças e adolescentes desta cidade. Sou Edwin Carvalho. Eu sou Patrícia Silva. Está no ar o Cariri em Pauta. Bem pessoal, como eu falei para você de casa, o Cariri em Pauta de hoje ganhou a estrada. Nós vamos contar para você um pouco da história da cidade de Nova Olinda, pequena no tamanho, mas grande em cultura e arte. Contaremos a história da Fundação Casa Grande, por isso se encontra aqui em nossos estúdios o diretor-presidente desta fundação, Alenberg Quindins. Mas antes de nós começarmos a conversa com Alenberg, é interessante que você de casa conheça um pouco da história de Nova Olinda. Uma equipe de reportagem do Cariri em Pauta está neste momento na cidade. E quem vai contar a história da cidade para você de casa é a nossa repórter Aline Campos. Aline, é com você. É isso mesmo, Edwin. Estamos aqui em Nova Olinda, em uma cidade que está a 560 quilômetros de Fortaleza, com cerca de 13 mil habitantes. Uma cidade que é berço de um grande patrimônio histórico. Entre os séculos 17 e 18, Portugal deu início no Nordeste brasileiro a um novo povoamento colonial, conhecido como Ciclo do Ouro, que passou às margens das águas do rio da família de Cariú, Cariri, soerguendo uma tapera, sem paredes laterais, para servir como rancho e dar descansos aos vaqueiros e suas manadas. Logo depois, o ponto de apoio se transformou em fazenda e no lugar de tapera foi construída uma grande casa, com capela e cemitério, onde logo depois ficou conhecida como povoado de Tapera. Nova Olinda atravessou o século XVIII para o século XX como vila, distrito de Santana do Cariri. Em 14 de abril de 1957, Nova Olinda foi emancipada como mais um município cearense. E para entender melhor essa história com muitas lendas e muita cultura, o repórter Evan de Alencar está na Casa Grande e vai nos contar como tudo começou. É isso aí, Aline, o Cariri em Pauta hoje está na estrada. Estamos em Nova Olinda para contar a história da Casa Grande. Só que quem vai me ajudar a falar um pouco desse espaço para vocês são eles. Antes a cidade se chamava Tapera. Por que Tapera? Porque Tapera para a gente significava água saída do mato. E as casas eram feitas todas de taipa. Veio um frei de Olinda, Pernambuco, e pediu morada na fundação. E o dono da casa não deixou, então ele ficou e mandou ele dormir embaixo de um pé de tamboril que tinha entre a Casa Grande e a igreja, no meio da rua. Ele dormiu. No dia seguinte, chamaram o padre para rezar uma missa, para trocar o nome da cidade, porque Tapera não dava progresso. Então ele mudou o nome da cidade para Nova Olinda. Mas antes ele ficou muito chateado com a noite anterior, pegou suas chinelas, bateu uma na outra e disse: Tapera foi, Tapera há de ser, até a 5ª geração. E aí ele disse no final que tudo ficaria abandonado, e ficou, e tudo seria destruído, menos a Casa Grande. Aí os tempos foram se passando, e a gente acredita que a maldição acabou, porque já é a 5ª geração. O prédio onde funciona a Fundação Casa Grande estava em ruínas desde o ano de 1975 e foi restaurado na década de 90. Em 1992, a Casa Grande foi reformada para se tornar uma ONG para acolher crianças daqui da comunidade. Tombada como patrimônio histórico municipal, a Casa Grande, além de resgatar e preservar a história do homem do Vale do Cariri, promove e incentiva várias atividades para a população, através de exposições e acervos arqueológicos da pré-história da região e da comunicação, como oficinas de teatro, gibiteca, biblioteca, laboratórios de TV e rádio FM. Bem pessoal, o Cariri em Pauta de hoje vai entrevistar Alenberg Quindins. Alenberg é diretor-presidente da Fundação Casa Grande, uma organização não governamental que faz um trabalho social com crianças e adolescentes da cidade de Nova Olinda. As perguntas deste programa são feitas pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, UFCA. E hoje elas serão feitas pelos alunos Amanda Cruz e Pedro Paulo Vieira. Quem começa é Amanda Cruz. Bom dia, Alenberg. Como se deu o processo de criação? O que motivou esse processo de criação da Casa Grande? Ele se deu através de
a necessidade de se restaurar uma casa no centro da cidade de Nova Olinda, que se tratava da primeira casa, a casa que deu origem à cidade. E de abrigar nessa casa a memória do homem da pré-história que deu origem a essa região e intitulou a região de Cariri, a pré-história do homem Cariri. Então, essas duas necessidades foi que fez que a Casa Grande fosse criada para ser um centro cultural aqui na região do Cariri. Bom dia a todos, bom dia Edwin, bom dia Patrícia, bom dia Alenberg. Alenberg, a Casa Grande é uma fundação ou uma ONG? E qual a diferença entre fundação e ONG? A Fundação Casa Grande é uma fundação. O que caracteriza uma fundação é porque no ato da sua constituição, ela tem que ser, no seu estatuto, citar que é uma fundação e que tenha um patrimônio. Então, a fundação, no ato da sua criação, tinha um patrimônio que era a própria casa que deu origem ao nome. Casa Grande, Fundação Casa Grande. Para dentro da Casa Grande funcionar o Memorial do Homem Cariri. E como se dá o processo de manutenção da Casa Grande? O processo de manutenção da Fundação Casa Grande, ela se dá através de parcerias públicas e parcerias privadas. Também através de editais de cultura voltado para financiar a cultura, financiar programas sociais. Alenberg, como é o trabalho da Fundação e qual o público que é abordado por ela? O trabalho da Fundação, ele se distingue em 3 itens, ou melhor, em 4 itens, que nós chamamos de 4 pilares da Fundação, que é o programa de educação infantil, que tem o público, as crianças até 12 anos, de 6 a 12 anos de idade. Nós temos o programa de profissionalização de jovens, que é um programa que já envolve aqueles jovens que estão chegando na maioridade e querem desenvolver um programa, querem desenvolver um projeto pessoal de profissionalização, capacitar para a profissionalização, para o mercado de trabalho. E nós temos um programa que é o de sustentabilidade institucional, que é conhecer a própria fundação, como é que ela funciona, onde as crianças, ou melhor, os jovens e as crianças também, eles têm acesso a toda a área administrativa da Fundação, desde sua contabilidade, desde sua matéria de construir programas que resultem em projetos, e também de como a Fundação é mantida, a parte de pessoal, a parte de consumo, né, de material de consumo. Nós temos um programa também de geração de renda familiar, que já envolve as famílias. Esse programa de geração de renda familiar é através do turismo comunitário. Então, na Casa Grande, nós temos pousadas domiciliares na casa dos pais dessas crianças, desses jovens, que esses pais são capacitados para desenvolver, para receber turistas em Nova Olinda. E também tendo restaurante, onde os pais administram, esse restaurante da Fundação, tem uma lojinha de souvenir com a marca Casa Grande e as oficinas que tem nas casas dos pais e das mães. Esse programa de geração de renda familiar, ele é um programa que fortalece a questão de gênero, fortalece o papel da mulher dentro da família, onde a mulher passa a produzir dentro de sua casa o turismo comunitário. Então, são esses os 4 programas que nós temos na Fundação. E qual a importância da Casa Grande atualmente para a cidade de Nova Olinda? Olha, a Casa Grande é o ícone cultural, né, da cidade de Nova Olinda. Vamos dizer que, veja só, Juazeiro, o ícone é o Padre Cícero. Né? Em Nova Olinda, o ícone é a Casa Grande. Porque a Casa Grande é o motivo de visitação. Né? E que é um motivo onde tem sua base no patrimônio histórico. A Casa Grande hoje é a Casa do Patrimônio da Chapada do Araripe. É responsável pela guarda do patrimônio da Chapada do Araripe, e isso um título dado pelo IFAM. É um título nacional onde reconhece na Fundação esse resgate, né, do patrimônio local. Então, por isso patrimônio material e imaterial. Então, por isso, a Casa Grande podemos dizer assim, que nós temos um ícone que ele mesmo criou
o motivo turístico para se ir a Nova Olinda. Se vai a Nova Olinda para visitar a Fundação Casa Grande. Consequentemente, dali se circula para Expedito Celeiro e para os pontos mitológicos, como espaços do Geoparque, geossítios do Geoparque, né, como a Ponte de Pedra e outros espaços voltados para a cultura local. Alenberg, há uma ajuda do poder público com a Fundação Casa Grande, e qual a sua avaliação entre a ajuda do poder público e a ONGs? Foi uma coisa que a gente procurou transpor, foi essa linguagem da ajuda, né? Porque as prefeituras elas se colocam muito no papel, quando elas se colocam nas relações com as instituições, de ajudar, né? Na realidade, a prefeitura é um bem público, feito por nós. O prefeito vamos dizer assim, um empregado, está entendendo? Da comunidade. A comunidade elege ele para que ele traga benefícios através daquele espaço público que é a prefeitura. Então, a fundação é um órgão da cidade, que é um órgão público também. Então, por isso, se dá parcerias. A fundação tem levado turismo, visibilidade para o município, e a prefeitura tem feito um convênio com a gente. Nesse convênio, a gente repassa para a área de manutenção básica da fundação. Esse convênio hoje é um total de R$ 48.000 por ano, e a gente tem R$ 4.000 por mês para a gente aplicar na manutenção básica, ou seja, é manter a casa de portas abertas, com água, com energia, telefone, essa parte básica que nós bancamos com esse recurso da Prefeitura Municipal de Nova Olinda. A Fundação oportuniza para esses jovens oportunidades que venham a contribuir para esse desenvolvimento de negócios, né? Então, os nossos jovens, no programa de profissionalização individual, eles têm as empresas dele, tem o CNPJ, então a Casa Grande fica como um ponto de contato. Então, hoje nós pautamos 2 matérias por mês para a TV Futura, nós já produzimos materiais para instituições internacionais como ONU, Unesco, e também para instituições como Itaú Cultural, Banco do Nordeste, então já produzido nos laboratórios de conteúdo, nas produtoras desses jovens. Este foi o primeiro bloco do Cariri em Pauta. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Não saia daí.